Bem-vindos ao mini curso de Python, meu nome é Leandro e eu serei seu instrutor durante esse curso. Esse é um curso focado em iniciantes, ele já vai te ensinar a base da programação em Python, entendendo sobre o uso de variáveis, sobre tipo de variáveis e até fazendo seu programa tomar decisões no seu código. Tudo isso no passo a passo bem explicado e com bastante exemplos práticos. Então bora para a aula? Essa aula vai ser uma aula mais curtinha, é uma aula que vai mostrar sobre entrada e saída de dados. A entrada seria a informação que você envia para o programa e a saída seria o que o programa vai exibir. Então vamos para a aula. Então aqui eu estou no meu projeto. Primeiro eu queria mostrar a saída de dados, que é o que você já viu, que é o print. Print é usado para exibir informações, saída. Se eu executar, ele exibe aqui, então seria isso a saída de dados. É bem simplesinho. Agora na parte da entrada, a gente usa o input. Então escreve input, abre e fecha parênteses e coloca uma mensagem aqui. Digite o seu nome, 2 pontos, espaço. Agora se eu executar isso aqui, pode ver que executando o programa eu consigo digitar alguma coisa aqui. Vamos supor que eu digite Leandro, e se dá Enter, ele vai finalizar o programa, porque a gente não fez para ele exibir nada aqui mais. Bom, esse input a gente consegue atribuir ele numa variável. Vamos criar a variável nome, que vai receber o input e digite seu nome. Então se eu digitar, por exemplo, Leandro aqui, a variável nome vai ser a mesma coisa que tivesse assim, Leandro. Só que eu posso digitar qualquer coisa aqui, então é dinâmico. Agora eu posso exibir uma mensagem aqui, colocando aspas, eu vou colocar uma mensagem aqui, o seu nome é, e caso eu queira passar a variável aqui, eu dou um vírgula e coloco o nome. Então eu vou executar, aqui eu posso digitar o meu nome, vou digitar Leandro de novo, e se eu dar Enter, vai exibir o seu nome é Leandro. Eu posso digitar qualquer nome aqui, vamos supor que eu digite Ana. Aqui apareceu, o seu nome é Ana, então o programa já está dinâmico aqui. Essa parte da mensagem é fixa, e essa parte é dinâmica, que usa variável. Outra forma de eu exibir a saída das informações aqui, para deixar ainda mais organizado, eu posso apagar tudo aqui, eu abro, fecho aspas e coloco um F antes das strings. Um F permite que eu consiga formatar alguns valores e eu também consigo digitar variáveis dentro de uma forma melhor. Por exemplo aqui, o seu nome é, e agora se eu quiser colocar essa variável dentro aqui, ao invés de usar vírgula igual antes, eu uso chaves e coloco a variável aqui, a variável nome, e ele vai funcionar da mesma forma. Por exemplo aqui, o seu nome é Leandro, apareceu o seu nome é Leandro aqui. Assim é um pouco mais simples porque ao invés de você ficar digitando vírgula toda hora e abrindo ou fechando aspas, você consegue digitar valores depois aqui. Vamos supor que eu coloque aqui o seu nome é variável e daí IRT aqui no final. Então tudo que eu digitar aqui, se eu digitar Leandro dessa forma, apareceu o seu nome é Leandro IRT, sendo que essa parte é fixa. Eu também posso combinar outras variáveis. Vamos supor que eu crie a variável idade e vamos colocar uma outra entrada, um outro input, digite a sua idade. 2 pontos, espaço. Lembrando que eu deixo esse espaço aqui no final só para quando eu executar o programa, ele dê esse espaçamento aqui, tá vendo? Então eu recomendo deixar, que eu vou parar a execução do programa e vou completar a frase aqui embaixo. O seu nome é Leandro e a sua idade é... E eu passo a idade aqui também da mesma forma, entre chaves. Pode ver que é bem mais simples. Se eu fosse fazer isso com vírgula, ficaria assim. O seu nome é... Daí passo o nome. Daí tem que abrir e fechar aspas de novo. E a sua idade é... Idade. Assim é mais simples, porque você só abre e fecha aspas uma vez e o resto coloca entre chaves. Pode usar um ou outro, os dois vão funcionar. Eu executar, vamos digitar o nome Leandro e vamos digitar a idade 26. Você pode ver que os dois exibiram a mesma forma, só que esse com F é um pouco mais fácil de escrever. Ele também tem umas funções extras que depois eu posso mostrar. Então basicamente esses dois aqui serão as entradas, ou seja, os inputs, e essa aqui é a saída, que a gente usa com o print. Então é isso, espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver o que são variáveis no Python e como elas funcionam. É uma aula base, extremamente importante para você começar a programar com Python. Então bora pro vídeo. Bom, uma variável seria tipo uma caixinha. E essa caixinha ela pode ter um valor. Vamos supor que eu tenho o valor 30 aqui. E essa caixinha ela vai ter um rótulo ou um nome que você pode dar para ela. Vamos supor que essa caixinha aqui tenha o nome idade. Então no Python, por exemplo, quando eu chamar a idade, ele vai me retornar esse valor 30 aqui. Se eu quiser, eu posso alterar o valor 30 para outro número, por exemplo. Vamos colocar o número 5 aqui no lugar. Dessa forma, quando eu chamar a idade, ao invés de 30, agora vai retornar 5. Eu também posso mudar o valor, eu também posso colocar algum texto, se eu quiser. Entre aspas, eu vou adicionar o texto A apenas. Então aqui, se eu chamar a idade, ele vai retornar A dessa vez. Como é tipo texto, ele precisa estar entre aspas aqui. Bom, aqui estou no meu projeto, eu criei um arquivo main.py, você pode criar selecionando na raiz, seleciona um new,
Python file, coloca o nome que se quiser, dá um enter ou clica 2 vezes. Escolher o nome variáveis também aqui, por exemplo. Eu vou deletar esse antigo aqui. Vamos criar a variável idade, já também igual eu fiz aqui, tudo em minúsculo, e com o valor 30. Agora eu vou exibir esse valor idade. Para exibir a gente usa o comando print, que você já viu nas aulas anteriores, e a gente só vai colocar o nome dessa caixa, o nome dessa variável. Então se eu colocar idade e print idade e eu executar, eu posso executar com Shift F10 ou clicando aqui, lembrando, ele me retornou o valor 30. Então é exatamente igual eu falei ali. Você tem um nome, esse nome ele vai ter um valor. Então seria isso que é uma variável. As variáveis podem armazenar números, textos ou condições. Vamos supor que eu tenho uma variável chamada nome aqui. Eu vou colocar ela aqui embaixo dessa variável idade. Nome, esse nome vai ser Leandro. Então agora se eu quiser exibir Leandro, eu toco idade aqui por Leandro e eu executo de novo que ele vai exibir. Aqui nesse comando print eu posso exibir mais coisas, posso exibir todas as informações uma embaixo da outra. Então eu copiei e colei aqui, estou exibindo nome e idade. Se eu executar, exibiu aqui Leandro e 30. Essa aqui seria a saída do nosso programa. Então a resposta do programa, basicamente. No comando print eu também consigo colocar uma vírgula e colocar 2 valores. Então ele vai exibir o nome separado por idade. Aqui, se eu executar, você pode ver que ele colocou. Você pode ver que texto eu preciso colocar entre aspas. Se eu quiser deixar, por exemplo, se eu deixar assim Leandro, ele vai dar erro, não vai funcionar. Para definir texto, então eu preciso entre aspas duplas ou aspas simples. Eu vou deixar com aspas duplas. Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente cada tipo de variável. Aqui eu vou dar mais uma explicação geral para vocês entenderem o básico mesmo. Se eu quiser também eu consigo alterar o valor de uma variável, igual eu fiz no exemplo ali. Por exemplo, eu vou apagar aqui essa variável nome, eu só vou deixar a idade, eu vou apagar aqui também, print idade. A idade aqui está 30. Se eu executar, ele vai exibir 30. Mas se eu redeclarar a variável idade, escrever igualzinho está aqui, idade, e vai receber outro valor. Vamos colocar o valor 5, igual eu fiz no exemplo. Se eu executar, você pode ver que ao invés de exibir 30, exibiu 5, porque eu alterei o valor que estava ali dentro dessa caixinha. Assim como eu posso alterar para algum texto também. Por exemplo, se eu colocar o texto, a letra A, igual eu fiz no exemplo, executar, você vai exibir A aqui. Ou eu posso colocar um texto que faz mais sentido. Vamos supor que eu coloco 30, entre aspas, aqui, e executar ele vai exibir 30. Como você pode ver, o Python eu consigo trocar o tipo de variável. Aqui eu troquei pro tipo número, pro tipo string, que chama, o tipo texto, né? Lembrando que tudo entre aspas é texto, ou seja, 30 e 30 aqui são diferentes. Esse aqui você vai entender melhor a diferença. Basicamente, esse 30 aqui sem aspas eu consigo fazer operações matemáticas e tudo mais. E esse aqui não. Agora eu vou apagar aqui, só que eu vou alterar a idade aqui embaixo. A idade vai receber 5. Se eu executar, você pode ver que ainda tá 30 aqui, porque a ordem de execução também importa. Se eu deixar aqui antes, ele vai alterar para 5 e vai exibir 5, né? Mas se eu fizer aqui depois, ele ainda vai exibir 30, porque ele vai executar a primeira linha, a segunda linha, vai exibir o valor que tá ali ainda é 30. Eu não mudei ali antes. E se eu printar aqui depois, idade, você pode ver que aqui deu 30, aqui eu alterei e eu printei de novo a idade e deu 5. Então é bom ficar atento à ordem de execução, porque conforme eu mudo aqui, vai alterar. Por exemplo, se eu colocar aqui a idade igual a 5, depois do 30, executar, ele imprimiu os dois como 5. Então a ordem de execução é bem importante para você saber. E as variáveis, ela também precisam ter padrões específicos. Por exemplo, vamos supor que eu escreva idade igual a 30 e tento imprimir esse idade, vai dar erro, porque não pode começar com um número a variável. Então eu teria que deixar sem número. Eu posso colocar um número depois, mas não no início. Por exemplo, se eu deixar assim, funciona, porque não pode começar com um número, mas depois o número pode aparecer assim, se você quiser colocar. Outra coisa sobre variáveis é que você não pode usar espaços. Tipo, vamos supor que eu queria variável o nome completo, vai receber Leandro Hirte. Eu imprimi aqui esse nome completo. Se eu tentar executar, não vai funcionar, porque não pode ter espaço aqui. Para resolver isso, você pode colocar um underline, que é esse símbolo aqui, um sublinhado. Eu coloco aqui também, e eu consigo imprimir o nome completo. Fica fácil de entender, conta com uma variável só e funciona sem erros. Outra coisa que não é recomendável usar, embora funcione, é, por exemplo, usar acentuação e caracteres especiais. Por exemplo, se eu criar a variável área com valor 25 e dar o print nessa área, você pode ver que vai funcionar, mas não é recomendável usar. Então aqui o correto seria deixar sem acentuação, assim como o til também, acento circunflexo, a gente tira, deixa assim para ficar mais simples. Normalmente eu recomendava para Python é usar sempre letras minúsculas, quase sempre minúsculo. Existe uma exceção que você pode usar maiúsculo, mas por padrão você usa sempre minúsculo, sim, pelo menos por enquanto. E quando tiver espaçamento você usa o underline,
e coloca o texto que você quiser aqui também. Então, se eu quiser imprimir, lembrando que o print ele precisa corresponder ao nome da variável corretamente aqui, porque se eu executar aqui não existe a variável área, mas precisa ser área underline algo, que vai imprimir 25. Outra coisa que é recomendável também, não é obrigatório seguir, mas é recomendável, por exemplo, você criar nomes de variáveis que façam sentido. Por exemplo, vamos supor que eu criei a variável x com valor 100. Isso não é recomendável, porque você não sabe o que esse x faz. Agora, se eu criar alguma variável mais descritiva, assim, quantidade alunos, ou quantidade de alunos também, você pode escrever da forma que você achar melhor. Eu prefiro quantidade de alunos, que já dá para entender que está falando da quantidade de alunos. Aqui você já entende o que essa variável é. Já que o nome anterior que era só x, você não sabe, fica difícil entender o que essa variável está realmente fazendo. Então é sempre bom colocar nomes que façam sentido e que ajudam a entender melhor como o programa funciona. No Python você também consegue declarar múltiplas variáveis em uma linha só. Vamos supor que eu tenha a variável A, B e C. Eu vou colocar esse valor A, B e C agora só para ficar mais fácil de entender, né? Ele vai ter o valor 10, 20 e 30. Agora, se eu printar, por exemplo, B aqui, você pode ver que o B ficou 20, então o A vai ter 10, o B vai ter 20 e o C vai ter 30. É outra forma de declarar variáveis, assim. Você pode fazer assim, ou você pode fazer do jeito mais comum, que seria 10, B igual a 20 e C igual a 30. Tanto faz, os dois são iguais. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, só. Então é isso, eu espero que você tenha entendido bem sobre variáveis no Python. Deixe dúvidas aqui nos comentários. E é isso, e te vejo na próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre o tipo inteiro no Python, que é um tipo de variável específico. Então vamos para a aula. Bom, basicamente números inteiros são números positivos ou negativos, sem casa decimal, ou seja, pode ser 1, 10, menos 100, 1000. E eles são representados pelo tipo int ou integer, que é inteiro, né? Por exemplo, aqui vamos criar o tipo inteiro chamado idade, que vai ser o valor 26. Vamos criar a variável quantidade, que vai ser 10. E vamos criar a variável saldo, que vai ser menos 500. Ou seja, você pode ver que esses três são números inteiros aqui. E eu posso printar eles aqui. Idade, quantidade e saldo. Todos separados por vírgula. Agora, se eu executar aqui, pode ver que ele exibiu exatamente o que estava ali. No Python, a gente tem uma forma de checar qual o tipo de uma variável. Para isso, a gente usa o type. Por exemplo, aqui. A gente vai printar type, abre e fecha parênteses e passa a variável que a gente quer testar. Por exemplo, vamos testar o tipo... Vamos testar a idade aqui, para ver que tipo é. Ele mostra class int de inteiro, né? É o que importa pra gente. É uma forma de testar o tipo de variável. E com números inteiros a gente consegue fazer operações matemáticas. Por exemplo, aqui, vamos pegar o A com valor 10 e o B com valor 3. Com eles eu posso fazer a soma A mais B. E eu posso imprimir aqui, se eu executar, ele imprimiu 13. Eu posso imprimir direto no print aqui, ou posso criar uma variável C que vai receber A mais B. Então essa é uma nova variável que está somando essas duas. Então se eu imprimir C, ele vai dar 13 também aqui. Então são duas formas de fazer. Ou você pode criar a variável soma, aqui se quiser deixar mais específico. Podemos deixar essa variável como resultado aqui. Resultado, e fica mais fácil de entender já. A gente faz A menos B, que vai resultar em 7. A vezes B, que vai resultar em 30. Temos A dividido por B, que ele vai resultar em um número com casa decimal. Esse número não é mais inteiro, mas se a gente quiser trazer o número inteiro dele, a gente, ao invés de uma barra para dividir, a gente usa duas barras, que ele vai pegar o número inteiro. Aqui retornou 3. E nessa de divisão, a gente também consegue pegar o resto. Por exemplo, se 10 dividido por 3, ele sobra 1. Para isso, a gente usa a porcentagem. A porcentagem B, ele vai sobrar 1. E também a gente tem a potência, que a gente usa dois asteriscos aqui. Então, a potência de 3 seria a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. É assim que a potência funciona. Eu colocar aqui, vai dar 1000. E se eu colocar 10 potência de 2, seria 10 vezes 10, que daria 100. É natural você não decorar todos os símbolos aqui, mas você vai ver que é bem natural conforme você for aprendendo. Você vai se acostumar. A gente vai usar principalmente multiplicação, adição, subtração e divisão. No Python, a gente também consegue trabalhar com números negativos, igual eu falei. Vamos supor que a gente tem um saldo de menos 100. A gente pode imprimir esse saldo aqui diretamente. Vai imprimir menos 100. E a gente pode imprimir de novo aqui saldo mais 50, ou seja, menos 100 mais 50, ainda vai ficar menos 50. Se eu colocar menos 100 mais 100, os dois vai ficar 0 agora aqui. 0 também é um número inteiro. Então você pode ver que é o mesmo comportamento da matemática normal aqui. Vamos fazer um exemplo real agora. Vamos criar uns produtos com quantidades e vamos somar todas as vezes no final. Vamos criar a camiseta, que vai ser 3, calças, que vai ser 2. Você pode ver que eu não uso C cedilha aqui, porque é um caractere especial também. Então fica calcas, assim fica melhor. E meias, vamos receber 6. E aqui a gente vai criar outra
variável que vai ser para somar todas essas variáveis aqui. Vamos somar total itens, que vai ser igual a camiseta, mais calças, mais meias. Agora eu posso imprimir aqui, usando o fstring para a gente conseguir digitar variáveis aqui dentro das aspas. E colocamos total de itens no carrinho, 2 pontos, e passamos o total de itens aqui. Agora se eu executar, você pode ver que recebeu uma mensagem total de itens no carrinho e imprimiu 11. Então 3, 5, 11. Exatamente aqui. Se eu mudar para 60 meias, por exemplo, ele já vai alterar para 65. Posso colocar qualquer valor aqui que ele vai tentar somar. Outra coisa que eu queria mostrar é para você converter uma variável para o tipo inteiro. Vamos supor que eu vou criar uma variável chamada número texto que vai receber 10. Só que esse 10 está entre aspas aqui. Então ele não é considerado inteiro quando está entre aspas, sabe? Para a gente converter isso, vamos criar a variável número que vai receber int, abre e fecha parênteses, e passamos a variável número texto aqui dentro. E agora eu já posso imprimir. Vou imprimir número mais 5. Se eu executar, deu 15. Se eu não converter uma string, ou seja, uma variável que tem essas aspas aqui, e tentar fazer operação matemática com ela, vamos supor que eu vou deletar aqui, eu vou apagar essa parte. Vamos supor que número texto mais 5. Você pode ver que ele nem consegue somar aqui nesse caso, porque ele diz que não consegue concatenar string com inteiro. Então você precisa converter nesse caso. Vamos supor que você queira fazer vezes 2 aqui, número texto. Pode ver que ele imprimiu 10 e 10 aqui. Por que isso ocorre? Porque quando é texto e você multiplica um texto, ele só repete o texto 2 vezes aqui. Agora se for um inteiro, número recebe igual a inteiro, número em texto. Se a gente converter, e se a gente passar o número vezes 2 agora, pode ver que ele fez a operação matemática dessa vez. Ele retornou 20. Ao invés de só repetir o número 10, 10, ele multiplicou vezes 2. E se eu tentar somar da mesma forma, ficou com 15. Mas aqui, se você tentar converter algo que não é um número, ele vai gerar um erro. Vamos supor ABC aqui. Eu executar, pode ver que ele deu erro. Existem formas de tratar esses erros, que a gente vai ver em aulas posteriores. Mas por enquanto você não precisa se preocupar com isso não. Agora aqui a gente vai fazer um exercício, que vai combinar essa aula de inteiros junto com a aula de entrada e saída de dados. Eu quero fazer um exercício que você tem que digitar 2 valores e você imprime no final a soma desses 2 valores com uma mensagem. Então eu vou começar aqui já a fazer. Vamos criar um num1, para ser o número 1, que vai ser um input, digite um número. Se eu executar, eu vou poder digitar um número aqui. Vamos supor que eu digite 20. O número 1 vai ter o valor 20, só que ele vai estar em string ainda, porque tudo que o input pega vira string. Então a gente precisa converter para inteiro aqui antes, e daí coloca o input aqui dentro. Agora está convertendo para inteiro. Número 1, digita um número. Vamos copiar e colar esse aqui. Vamos criar um número 2, digite outro número. E aqui a gente vai printar as informações. Vamos exibir as informações com fstrings para colocar a variável dentro. A soma dos números é igual a... Podemos fazer operações matemáticas dentro dessas chaves, que fica num 1 mais num 2. E se eu executar, eu posso digitar o número 4 e o número 6, que ele vai exibir a soma dos números é igual a 10, que está correto. Você também pode criar uma outra variável aqui, se quiser, a variável soma, que vai somar número 1 mais número 2. E ao invés de fazer a operação ali dentro, a gente faz a operação aqui fora e passa a variável soma aqui, que fica mais fácil ainda de entender também. Se eu imprimir 5 e imprimir 7, vai mostrar o resultado 12. Então, resumindo, números inteiros no Python usam o tipo int, e são números sem casa decimal, positivos, negativos ou o valor zero, são todos inteiros. Nós conseguimos fazer operações matemáticas com esses números inteiros, igual a gente viu, igual a gente fez, e a gente consegue converter outros tipos de dados para inteiros usando o int, abre e fecha parênteses e coloca o que você quer converter dentro desses parênteses. Então será isso. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre o tipo decimal ou o tipo float, que é um outro tipo de variável. Então vamos para o editor de código. Bom, em Python, números decimais são chamados tipo float. Float seria números com pontos flutuantes, ou, por exemplo, se eu criar a variável preço, recebe 19,90. Diferente do tipo inteiro, que seria, por exemplo, 19 aqui, onde não tem um ponto separando a parte inteira da parte decimal. Aqui eu vou criar outra variável chamada taxa, que vai receber 0,05, e temperatura, que vai receber menos 3,5. Então todos aqui são números decimal, onde tem o número e tem a parte decimal aqui, que é isso que difere de um número inteiro. Se não tivesse a parte decimal, ele seria automaticamente um inteiro. E aqui eu vou dar
dar um print nessas informações, preço, taxa e temperatura. Pode ver que exibiu da mesma forma. E da mesma forma que o tipo inteiro, a gente também consegue checar o tipo aqui, usando type, abre e fecha parênteses e coloca a variável que quer checar. Como você pode ver, ele imprime o tipo float. Se eu deixasse sem a casa decimal aqui, ele vira um número inteiro automaticamente. E se eu colocar entre aspas, ele vira o tipo string, que a gente vai ver numa das próximas aulas. Assim como os inteiros, a gente consegue fazer operações matemáticas com os floats. Vamos supor que eu tenha a variável A recebe 10.5 e B recebe 4.2. Você pode digitar qualquer valor aqui. E a gente pode fazer A mais B, que vai imprimir 14.7, A menos B, 6.3, e multiplicação A asterisco B, 44.1, e a divisão A barra B, que ele vai dividir, e 2.5. E vamos supor que a gente combine inteiro com float. A gente vai criar a variável resultado, que vai ser A igual a A mais B, e a gente vai imprimir o tipo do resultado, usando type resultado para ver o que formato ele vai virar. Você pode ver que ele converteu para float, ou seja, quando existe um tipo float e você soma com inteiro, ele acaba virando float. Mesmo se fosse 10.0, que tecnicamente seria igual a 10, né? Ele ainda vira float. E se soma um número float com um inteiro, ele vira float sempre. Agora, se eu deixar 10 aqui, ele voltou a ser um inteiro normal. Agora vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu vou criar uma variável preço e vou criar uma variável desconto. Depois eu vou exibir o preço com o desconto. Bom, primeiro o preço vai ser R$ 49,90. O desconto vai ser um desconto de 0,1, que seria igual a 10% de desconto. E aqui a gente vai colocar o preço final. Preço final recebe preço menos preço vezes desconto. Eu estou repetindo o preço e aqui eu estou fazendo o preço vezes o desconto, que ele vai pegar 10% do valor e vai diminuir do preço final. A gente dá um print no preço final aqui, vai ficar com menos 10% de desconto. Se eu colocasse 50%, seria sim, 0,5. Se eu executar, você pode ver que ele ficou exatamente a metade. Eu poderia até colocar 50 aqui para ficar mais fácil calcular, que daí fica 25,0. Deixa eu voltar como estava antes. Agora eu estou colocando 11% de desconto, só que pode ver que o preço ficou estranho aqui. Não está no formato correto, né? Que seria 2 casas decimais depois do ponto, ou depois da vírgula, né? Mas a gente usa ponto aqui no Python. Para isso você usa o round, passa a variável aqui de novo e passa o número de casas decimais, que vai ser 2. Então pode ver que ele tirou a outra casa decimal e deixou só as duas aqui. Então basicamente o round ele serve para arredondar o número com base no número de casas decimais que se passar. Por exemplo, se eu passasse 3 aqui, eu já recebi 3. Já se eu deixar vazio, sem nenhum número, ele só vai arredondar para o inteiro direto mesmo. Então da mesma forma que o inteiro, a gente consegue converter outros valores para float. Eu vou criar a variável texto número também, que vai receber 10.5, só que em formato texto. E aqui eu vou criar a variável número, que vai ser um float desse texto número, ele vai converter, e a gente consegue fazer operações matemáticas com o número, normalmente. Aqui o número vezes 2 virou 21.0. Já se eu deixasse, usasse a string, ele só ia repetir a string 2 vezes, 10.5, 10.5, porque para operação matemática não faz sentido. Então a gente consegue converter aqui também. A gente consegue também converter um tipo inteiro, vou colocar inteiro número e mudar aqui. Então eu estou convertendo 10 para um tipo float, e ia ficar 10.0, e agora se eu multiplicar um número vezes 2, vira 20.0. Uma curiosidade sobre o tipo decimal é que existe uma limitação binária em representar eles. Então, por exemplo, 0.1 mais 0.2 era para dar 0.3, mas pode ver que ele deu 0.3000 e deu um 4 aqui no final. E isso é normal em todas as linguagens, que é uma limitação da representação binária em float. Você não precisa se preocupar com isso, é só bom saber que isso acontece. A gente pode ir contra essa limitação, colocando o round também de novo, passa a operação e coloca o número de casa decimal que você quer no máximo. Por exemplo, coloquei 2, ele só exibiu 1 porque o outro é 0, então ele nem exibe aqui. Então, resumidamente, float representa números com casa decimal. Nele a gente sempre usa ponto e não a vírgula, só precisa acostumar mesmo. E a operação com float sempre mantém a casa decimal. E a gente consegue limitar as casas decimais usando o round para arredondar. Então é isso, espero que você tenha entendido bem. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e até a próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre strings, que é um outro tipo de variável no Python muito importante. Então bora para a aula. Bom, uma string é basicamente uma sequência de caracteres, letras, números que estão dentro de aspas. Por exemplo, aqui se a gente tem um nome, entre aspas, Leandro, isso aqui é uma string. Se a gente tiver um número, entre aspas também, ele também é uma string. Já se eu tirar as aspas, ele vira um inteiro. E se colocar ponto, ele vira um decimal ou um número float, né? Que é a mesma coisa.
Então eu vou colocar aqui a variável nome Leandro e eu vou criar outra variável que vai ser a variável curso, vai ser Python. E eu posso criar outra variável chamada variável mensagem, que vai ser seja bem-vindo ao curso de Python. E eu posso imprimir esse aqui individualmente também aqui embaixo, nome, print curso e print mensagem. Se eu executar, pode ver que ele imprimiu as informações aqui, só que sem aspas dessa vez. Então as aspas aparecem apenas aqui para o Python saber que isso aqui conta como uma string. E dentro dessa string a gente pode colocar números, por exemplo, eu vou editar aqui, 1, 2, 3, colocar um arroba, hashtag, qualquer coisa aqui, que vai funcionar. Se eu quiser colocar aspas, eu posso colocar aspas simples aqui, que não vai interferir, ou eu posso inverter. Caso eu queira colocar aspas duplas, eu preciso colocar aspas, trocar esse aqui por aspas simples. Então, string com aspas simples também funciona, como você pode ver. E se eu quiser colocar aspas duplas agora, eu posso colocar também. Você pode ver que aparece aqui, quando eu executo, apareceu aspas duplas, é a mensagem opa. Outro tipo de string, bem parecido também, é uma string de múltiplas linhas, que ele é um pouco diferente. Uma string normal a gente usa 2 aspas, esse aqui a gente usa 6 aspas, 3 aspas de cada lado. Você pode ver que ele já centralizou aqui. Pode escrever qualquer coisa aqui, meu texto de múltiplas linhas no Python. E agora, se eu imprimir esse texto, você pode ver que ele manteve o formato que eu coloquei aqui. Por exemplo, se eu adicionar espaçamento aqui no início, vai aparecer o espaçamento aqui. Se eu deixar umas linhas vazias no meio do texto, você pode ver que ele mantém toda a formatação que eu coloco aqui. Diferente de uma string simples, que se eu deixar aqui com umas aspas no início e uma no final, você vai ver que isso aqui já dá erro, não funciona. Então, quando você quer usar múltiplas linhas, você usa 3 aspas de cada lado. É só lembrar disso. Ele já funciona bem. Essas strings também podem ser concatenadas, ou seja, unidas. Vamos criar a variável nome, que vai ser Leandro. A variável sobrenome, que vai ser it. E aqui a gente pode criar outra variável chamada nome completo, por exemplo, e juntar o nome mais um espaço vazio entre as duas e mais o sobrenome. E se eu dar um print aqui em nome completo, pode ver que ele uniu aqui e adicionou o espaçamento. Se eu unir essas duas sem esse espaço vazio aqui, tá, funciona, só que ele vai ficar colado os nomes, tá vendo? Leandro e it, assim, sem espaço aqui entre nome e sobrenome. Então a gente une assim. Ou como a gente viu uma aula anterior, a gente pode usar f-string também, que funciona aqui. Por exemplo, você abre e fecha aspas, coloca um f aqui, e aqui dentro a gente passa entre chaves a variável. Eu vou colocar a variável nome, vou dar um espaço, vou abrir chaves de novo e vou passar o sobrenome. Pode ver que funciona da mesma forma, só que aqui você não precisa ficar abrindo e fechando aspas direto, ou seja, uma maneira mais interessante, que é o recurso mais moderno do Python. Então eu já estou mostrando uma coisa, forma interessante de você fazer também. Como eu já tinha falado antes, strings também você consegue multiplicar se você quiser, só que ele apenas vai repetir. Vamos supor que eu queira repetir a mensagem Python, mas eu quero repetir 3 vezes essa mensagem. Então eu uso o asterisco, que é o símbolo de vezes. Aqui o símbolo de vezes não é X, a gente representa a programação no Python com asterisco. Se eu executar, pode ver que ele repetiu 3 vezes a mensagem. Como eu coloquei um espaçamento aqui no final, ele também colocou. Eu posso modificar, posso colocar para exibir 100 vezes, por exemplo, ele vai exibir. Agora eu vou apagar aqui, vou criar a variável nome, que vai ser Leandro de novo, e vou criar a variável idade, que vai ser 26. Aqui eu vou mostrar usando f-strings de novo para exibir uma mensagem. Como você viu no exemplo anterior, o f-string pode ser usado em qualquer forma, em qualquer string. Você pode criar uma variável antes para exibir mensagem ou exibir diretamente. Eu vou mostrar de 2 formas. Eu vou exibir diretamente aqui. Então vou colocar olá, vírgula, passar aqui a variável nome, entre chaves, coloca uma exclamação, você tem, e passa a idade, anos, ponto. Como você pode ver, aqui eu posso escrever qualquer coisa fora da mensagem, só as variáveis que eu preciso passar corretamente, o nome correto, né? Mas aqui você pode mudar a mensagem da forma que você quiser, você não precisa fazer igualzinho eu fiz aqui, pode tirar a vírgula, pode fazer o que quiser. Agora se eu executar, pode ver que exibiu, olá Leandro, você tem 26 anos. Aqui a gente combinou a string com o inteiro também, conseguimos exibir a mensagem. Como eu falei, a gente pode também criar a variável, eu vou copiar essa parte inteira aqui, eu vou copiar a mensagem inteira, vou excluir e vou criar a variável mensagem que vai receber aquilo ali que eu deixei no print. E aqui eu vou passar só a mensagem aqui. Você pode ver que vai funcionar da mesma forma. Olá, Leandro, você tem 26 anos. Então, f-string funciona para qualquer tipo de string, como você pode ver. Uma outra coisa que a gente consegue fazer com string é fatiar parte dela. Por exemplo, vamos supor que a gente tem a palavra Python, entre aspas. Se eu quiser fatiar essa palavra, eu pego a palavra aqui, abro e fecho colchetes,
que é esse símbolo aqui, e eu coloco um número que eu queira. Vamos supor que eu pego o número 0. Se eu executar, você pode ver que ele pegou a primeira letra da minha string aqui, que eu deixei. Pegou a letra P, o 0 é a primeira letra aqui. Se eu pegar 1, pega Y, e assim por diante. O K2 vai pegar T. E também tem um negócio que você pode digitar -1 para pegar o valor final aqui. Pegar N, -2 vai pegar o penúltimo, que vai ser O. Aqui também conseguimos fatiar a string de um ponto até outro. Por exemplo, se eu começar do 0 e ir até o 2, ele vai pegar o P e o Y. Aqui eu posso começar do 1 e ir até o 4, por exemplo. Ele pega a outra parte da string. Assim como também eu posso só pegar, por exemplo, 2 pontos. Ele vai pegar aqui o Y e o que estiver depois dele. E se eu colocar 0, 2 pontos, vai pegar normal todo o texto. E ao contrário também funciona. Se eu colocar aqui no final, por exemplo, se eu quero pegar até o T só, eu coloco 3, ele pegou PYT. Então você pode ver que eu consigo fatiar qualquer parte da string passando o índice dela aqui, começando a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo aqui tendo 6 letras, por começar no índice 0, vai até do 0 até o 5 aqui. Sempre começa do 0. E se eu tiver um espaço aqui no final, você também conta como um caractere vazio. Por exemplo, se eu pegar 0 aqui, você pode ver que ele vai retornar só o espaço vazio aqui. Agora se eu pegar 1, ele retorna o P. Eu quero também mostrar alguns métodos úteis para você trabalhar com textos no Python. Vamos supor que eu tenha a frase: meu nome é Leandro. Eu posso imprimir essa mensagem, imprimir o normal. Também conseguimos mudar essa frase para maiúsculo, se eu quiser. Para isso a gente tem o upper, ponto upper. Então você pega a string, coloca um ponto upper aqui, ele converteu para maiúsculo. No Python a gente também consegue atribuir quase tudo para uma variável. Quando eu estou imprimindo aqui, eu também posso criar uma variável antes, que está da mesma forma. Vamos criar a variável mensagem, que vai receber esse frase.upper. E se eu passar a mensagem diretamente aqui, funciona da mesma forma. Eu executei aqui de novo e ele já exibiu a mesma mensagem. Eu vou deixar como estava antes ali, que eu quero mostrar várias opções. Eu vou copiar e colar essa mensagem. Aqui tem o ponto lower também. O ponto lower deixa tudo em minúsculo. Você pode ver que aqui em maiúsculo. Já o segundo ficou em minúsculo. Também podemos usar a frase .title, que ele deixa a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, deixa capitalizado. Também temos a função frase.replace, onde podemos pegar um texto. Vamos supor que eu pego o texto aqui, Leandro, dentro da string frase, né? E eu quero mudar ele para alguma outra coisa. Então, eu vou colocar Ana aqui. E se eu executar, você pode ver que a última que eu imprimi aqui, ele imprimiu, meu nome é Ana. Então, ele trocou o que estava aqui pelo novo valor. Outra coisa que a gente pode fazer também é, vamos supor que eu quero testar uma string. Vamos testar a string Leandro aqui de novo. Se está em frase. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Se essa string está dentro dessa string frase. Como eu estou colocando Leandro e Leandro está aqui, ele deve retornar verdadeiro, true. A gente vai ver melhor sobre true ou false numa das próximas aulas, então não precisa se preocupar. É só para mostrar como funciona. Vamos supor que eu colocasse outro valor aqui, por exemplo, João, ele já vai mostrar falso, porque não tem João aqui nessa frase. Como você pode ver, aqui a string ainda é Leandro, mesmo tendo mudado aqui, porque eu não atribuí para uma nova variável. Esse aqui eu estou fazendo só para exibir, então ele não vai alterar realmente a frase aqui. Eu só estou exibindo algo novo. Aqui a gente vai fazer um mini desafio prático, a qual eu quero perguntar ao usuário o nome dele e eu quero exibir a mensagem dizendo o seu nome é e passa o nome do usuário que ele digitou ali. Então eu vou fazer aqui, vamos começar. Eu vou criar a variável nome, que vai ser um input. Digite o seu nome e aqui eu vou printar as informações. Print, abre e fecha aspas, coloca o F aqui e eu vou colocar a mensagem, o seu nome é, e passamos a variável nome aqui. Podemos colocar uma exclamação também aqui. Você pode deixar de fora isso aqui também. Como eu falo, tudo que está fora das chaves aqui, ele vai só contar como um texto normal, então não vai interferir. E agora se eu executar, aparece a mensagem, digita o seu nome. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Aparece o seu nome é Leandro. Eu só colocar outro nome, Ana, por exemplo, vai aparecer o seu nome é Ana. Então, resumidamente, strings são textos entre aspas. A gente consegue concatenar, ou seja, juntar ele, pegar só uma parte dele se a gente quiser, consegue repetir e formatar. Formatar, no caso, seria, por exemplo, deixar maiúsculo, minúsculo, igual a gente estava fazendo ali, ou substituir, por exemplo, um valor por outro, igual eu mostrei ali usando o replace. Lembrando que você não precisa decorar todos os métodos, conforme você for programando, você vai decorar naturalmente já, não precisa decorar tudo de uma vez, porque é meio difícil de lembrar realmente. Se você já sabe inglês, isso já ajuda bastante a você decorar mais facilmente essas funções. Então é isso, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula.
Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre o tipo booleano no Python, que é um outro tipo de variável. Então, bora para a aula. O tipo booleano é extremamente importante para a linguagem de programação Python, como você vai ver aqui. E o tipo booleano é bem simples, ele representa apenas dois valores, que é verdadeiro e falso. E esses são valores usados para o código tomar decisões. Aqui a gente não vai fazer o código tomar decisões ainda, eu só vou mostrar uma introdução a esse tipo booleano por enquanto. Então, basicamente a gente declara ele assim. Vamos criar a variável verdadeiro, que vai ser igual a true. Então, esse aqui é um tipo booleano. Você pode ver que ficou uma cor diferente aqui no PyCharm. Precisa ser escrito exatamente assim. Se eu escrever tipo já em maiúsculo tudo ou minúsculo, já não funciona. Então, a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, true. Exatamente assim. Ele representa verdadeiro. E temos o falso, que vai ser false. E a gente pode imprimir eles dois também aqui. Vou imprimir verdadeiro e vou imprimir falso. Se eu executar, pode ver que ele imprimiu aqui, da mesma forma que está ali. A gente também consegue checar o tipo deles, usando o type, igual a gente já viu. Type, abre, fecha parênteses e passa a variável que você quer checar. Eu vou excluir essa parte aqui. Você pode ver que ele passa como boolean, bool aqui, que é a sigla para boolean. E esse verdadeiro ou falso aparece em comparações também. Vamos apagar tudo aqui. Eu vou colocar um print, vou colocar o número 10 e vou colocar o símbolo de maior do que 5, por exemplo. Se eu printasse aqui, pode ver que ele retornou true, porque eu estou fazendo uma comparação se 10 é maior que 5. Como é verdadeiro, a gente sabe que 10 é maior que 5, ele vai retornar verdadeiro. Também conseguimos comparar se 10 é menor que 5, o que não vai ser, né? Então ele retorna falso. Agora, se eu alterar, por exemplo, aqui para 10 menor que 50, ele já vai retornar verdadeiro, que 10 é menor do que 50. Também temos outras formas de comparar, que seria usando igual, igual. Também conseguimos comparar se 10 é igual, exatamente igual a 50. Se 10 é igual a 50, como você pode ver, a gente não usa igual assim normal, porque esse igual que a gente usa para atribuir variáveis, né? Por exemplo aqui, verdadeiro igual a true. A gente usa igual para isso aqui, tá vendo? Para atribuir um valor a uma variável. Mas agora para a gente querer comparar se esse valor é igual a esse aqui, a gente precisa usar dois iguais. Então é um pouquinho diferente. É só você acostumar com dois iguais para quando comparar. E para atribuir para variáveis, você usa um igual. Então aqui 10 igual a 50 vai retornar falso, porque não é. 10 só pode ser igual a 10. E executando ele retorna verdadeiro. Aqui a gente tem igual e para comparar se um valor é diferente do outro, a gente muda aqui para exclamação igual. Então 10 é diferente de 10? Não, não é. Então retorna falso. Agora se eu colocar qualquer outro número que seja diferente de 10 aqui na comparação, ele vai retornar verdadeiro. Como você pode ver, todas as comparações retornam verdadeiro ou falso. E é assim que o Python entende as condições. Esse sistema de comparação vai ser bem importante para você nas próximas aulas, que a gente pode fazer o Python tomar determinado tipo de decisão se algo for verdadeiro ou se algo for falso. Não precisa se preocupar tanto com isso agora, que a gente vai ver isso depois, numa outra aula. E da mesma forma que a gente converteu para inteiro, para float, a gente também consegue converter um valor para booleano. Para isso a gente usa bool, abre, fecha parênteses e passa o valor que você quer converter. A gente pode converter, por exemplo, 0, que ele vai retornar false, 1, ele vai retornar true, e qualquer coisa que não seja 0, ele vai retornar true. Por exemplo, se eu colocar menos 12 aqui, vai retornar verdadeiro. Posso colocar uma string vazia, que no caso aqui ele retorna falso, mas se tiver qualquer valor dentro dessa string, ele vai retornar verdadeiro. Então, como todos os outros tipos, a gente consegue converter também para boolean. Outra coisa que a gente tem, eu vou recriar as variáveis verdadeiro igual a true e falso igual a false. Eu também consigo fazer comparações aqui, se verdadeiro end falso, o end indica que duas condições precisam ser verdadeiras para ele imprimir verdadeiro aqui no final. Como tem um falso, ele vai imprimir false. Mas agora se eu estivesse comparando, vamos criar outro verdadeiro aqui, verdadeiro 2. E eu comparo os dois. Então, se os dois forem true, que é esse caso, ele vai retornar true nesse caso aqui também. Temos também o OR, que o OR é diferente do end. O OR precisa apenas um dos valores ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Se eu executar aqui, retorna verdadeiro. Se eu colocar falso, se eu colocar um true ou false aqui, ele retorna true, porque um já é verdadeiro. Mas se eu tiver os dois falsos, aí sim ele vai retornar falso também. Além do end e do OR, que a gente vai ver melhor sobre eles depois, então você não precisa decorar 100%, é só você entender melhor como eles funcionam. Essa lógica você vai pegando conforme você vai programando, então tudo bem se não entender 100%, é sempre normal, ainda mais na introdução dele, né? Aqui a gente também tem o not, que o not basicamente ele só muda, se aqui for verdadeiro, ele vai retornar falso aqui. É a mesma coisa que o false, se for falso aqui, ele vai mudar para verdadeiro. O not
not simboliza não, então não falso, o que é não falso é verdadeiro. Como no Boolean só tem duas opções, verdadeiro ou falso, ele vai só alternar entre as duas ali. E a gente pode combinar o not, o and, tudo numa sentença. And falso, por exemplo. Então aqui o Python resolve esse aqui, depois ele compara com esse aqui, por exemplo, sabe? Se eu colocar entre parênteses aqui, também funciona. O que é não falso, ele vai ficar como true aqui, vamos supor. E aqui ainda tá false, ele ainda vai retornar false. Mas se aqui fosse true também, ele ia retornar true. Ou seja, o true aqui é igual a not false. Not false e true é a mesma coisa. Eu sei que pode ser confuso isso aqui, mas como eu falei, você vai se acostumar logo logo. Então, recapitulando, o tipo booleano ele pode ser apenas verdadeiro ou falso, e ele é o resultado de comparações de expressões lógicas. E ele também vai servir como tomada de decisões para os programas que a gente vai fazer, mas isso a gente vai ver depois. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre comentários no Python. Então, bora para a aula. Bom, aqui eu estou no editor de código. Você pode ver que tem um print Olá Mundo. Se eu quiser comentar esse código, tudo que você tem que fazer é colocar um hashtag e qualquer coisa que você queira comentar. Este é um comentário. Então, basicamente, um comentário, ele funciona assim. Você coloca um hashtag e coloca um texto depois dele. Isso aqui tudo é ignorado pelo Python. Ele não conta como código, mas serve para você se guiar através do código. Seria basicamente você documentar o teu código explicando o que ele está fazendo. Aqui eu comentei, por exemplo, acima do print Olá Mundo, mas eu também consigo comentar aqui do lado dele. Se eu dar um espaço e dar um hashtag, comentário ao lado do código. E isso aqui também não afeta a execução. Então, se eu executar, ele vai executar normal, só vai exibir Olá Mundo. Tudo isso com hashtag. O texto será ignorado pelo Python. Agora aqui para outro exemplo. Eu tenho um programa com a variável nome, que no caso está Leandro, e exibe a mensagem bem-vindo e o nome que está passado aqui, que no caso vai ser, se eu executar, exibe bem-vindo Leandro. Aqui em cima, nos comentários, eu estou explicando como esse programa funciona. Esse programa mostra uma mensagem de boas-vindas e exibe o nome do usuário na tela. Você pode ver que eu dividi ele em duas linhas aqui, colocando um hashtag em cada linha. Se quiser também eu posso só deixar tudo numa linha só também, se você achar interessante. Você organiza como você quiser. Aqui no PyCharm, quando eu dou um Enter no meio do comentário, ele já coloca um hashtag no início aqui para quebrar a linha. Então é fácil de fazer. Outra forma de você criar um comentário de múltiplas linhas, eu vou copiar esse texto inteiro aqui, eu já te mostro. Seria usando algo que a gente viu na aula de strings, que é uma docstring. Para criar a docstring ou a string de múltiplas linhas, a gente usa 3 aspas e coloca o texto aqui. Esse aqui não é exatamente um comentário. O Python vai ler esse aqui, mas como eu não estou atribuindo a uma variável, o Python vai descartar e vai continuar a execução normal. É uma outra forma de você colocar também. Você só precisa definir as aspas no início e no final, e você pode ir digitando outras coisas aqui, pode ir dando espaço, que não precisa dos hashtags, dessa vez em cada linha. Então, essa é outra forma de escrever também. Lembrando que uma dica importante é que comentário serve para complementar o código, mas é importante que o nome de variáveis e funções que você vai ver depois já sejam com nomes bem descritivos, para que seja mais fácil de entender. Então, o comentário seria uma forma de complementar. Comentários também podem ser usados para você desativar linhas do seu código. Vou colar esse exemplo aqui. Você está vendo que eu coloquei um comentário antes desse print? Então, ele estava assim. Aqui está ativado. Se eu executar, ele vai imprimir as duas mensagens. Mas se eu colocar um hashtag antes do comentário, pode eu colocar hashtag sem ou com espaço, tanto faz, ele não vai ser mais executado. Então, ó, só executou essa linha aqui foi ignorado. Então, é útil para quando você quer desativar alguns blocos do seu código, sem precisar apagá-los. Então, caso você queira reativá-los em algum momento, você pode vir aqui, por exemplo, eu vou desativar esse aqui, agora eu vou ativar esse aqui, e exibiu, essa linha está desativada. Se eu deixar assim, igual antes também, ele não vai exibir esse aqui, e exibiu só esse aqui. Outra coisa interessante sobre comentários é que existem comentários inúteis. Por exemplo, aqui eu estou criando comentários que não estão agregando em nada. Por exemplo, eu criei uma variável chamada nome, sendo que é óbvio que eu estou criando essa variável. Aqui mostra o nome na tela. Esses comentários não precisam existir, porque eles não estão ajudando eu a entender o programa, eles só estão deixando mais difícil, na real. Já um comentário que explica o motivo ou o contexto faz muito mais sentido. Por exemplo, o nome do usuário que será exibida na tela de boas-vindas. E esse aqui exibe o nome apenas para fins de teste e será removido depois. Aqui eu já entendo melhor o porquê desse print, entendo melhor o porquê dessa variável nome. Então é isso, qualquer dúvida deixa aqui embaixo do vídeo e bora para a próxima aula.
Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver como fazer seu programa tomar decisões com o Python. É uma aula bem importante, então bora para o editor de código. Então aqui a gente vai ver sobre if, if e else, que é com eles que a gente usa para o nosso programa tomar decisões. Até agora nosso programa executava tudo de forma direta, linha após linha. Já com o if a gente consegue dizer se uma condição é verdadeira ele vai executar o código e se não ele não vai executar. Então if significa se, if significa se não se e else significa se não. E eu já vou explicar como isso funciona num exemplo. Vamos supor que eu tenha a variável idade com valor 18. E agora eu vou usar o if. A gente sempre inicia pelo if aqui. E o if e o else vão ser complementares depois. Mas o código para comparar a gente sempre usa o if no início. Vocês vão entender melhor já. E aqui a gente vai fazer uma comparação se a idade é maior ou igual a 18. Caso seja, ele vai executar esse bloco de código. E esse bloco de código ele precisa estar identado aqui dentro. O que significa identado? Você aperta tab aqui dentro e escreve aqui dentro. Então, print, você é maior de idade. Então, se eu executar, pode ver que ele exibiu a mensagem, você é maior de idade. Porque a condição de idade maior ou igual a 18 foi atendida. Já se eu mudasse para uma idade menor que 18, por exemplo, 14, pode ver que ele não exibiu nada. E como eu falei, eu coloquei um tab aqui para ele ficar dentro desse if. É o que a gente chama de indentação no código. Então, quando existe um bloco if, você precisa deixar ele com um espaço aqui dentro. A gente coloca um tab para ficar mais fácil de visualizar. Pode ser um espaço também, mas eu prefiro usar tab, que eu acho que fica melhor de ver. Por exemplo, se eu deixasse assim e tentar executar, você pode ver que nem funciona, ele gera um erro. Eu vou deixar normal aqui, que ele já resolve. E se eu quiser, eu posso colocar mais outras mensagens aqui dentro. Outra mensagem do if. E eu posso colocar um print aqui fora também. Fim do programa. Se eu executar, ele não chegou a atender a condição de se idade maior ou igual a 18. Então, lembrando que o if que significa se, a gente está fazendo uma comparação. Ele chegou aqui, mas ele conseguiu executar esse aqui no final do programa, porque esse aqui está fora do bloco do if. O if é executado se a condição é verdadeira. Se a gente fosse converter esse aqui para um booleano, como você já viu ali, a gente pode simplesmente colocar if true, ele vai sempre executar aqui. Você pode ver que ele executou todas as mensagens, e se a gente deixar if false, ele só não vai executar. Então, isso que a comparação está fazendo. Essa comparação você vai resolver em verdadeiro ou falso. Se a comparação aqui for verdadeira, de idade maior ou igual a 18, ele vai executar. E se for falso, não vai executar. Se eu colocar uma idade maior que 18, 30, por exemplo, e executar o programa, você pode ver que o if ele vai trazer aqui como verdadeiro, porque 30 é maior ou igual a 18, então ele imprime o bloco aqui dentro. E se não for, ele simplesmente pula esse bloco e não executa nada aqui dentro, como eu já mostrei. Deixando 10, ele vai pular o bloco e só vai executar o que tiver fora do bloco if. E agora a gente vai pular o if aqui por enquanto e vamos ver sobre o else. O else é bem simples de entender. Se você entender o if, o else ele é executado se o if não foi atendido. Então eu vou colocar uma mensagem aqui, eu vou colocar o else, vou escrever identado, ou seja, com o tab aqui também dentro, para dar esse espaçamento, com print, você é menor de idade. Eu vou tirar esse print aqui que ele não faz sentido mais aqui. É só por exemplo. Então, como eu falei, a gente sempre começa pelo if. O if está fazendo se a idade é maior ou igual a 18, ele vai executar aqui. Mas se esse if não foi atendido, ele vai executar aqui. Então, se a idade é maior ou igual a 18, executa aqui. Se não, igual está aqui, ele vai executar esse outro bloco. Então, aqui ele sempre vai executar um desses dois blocos nesse exemplo. A não ser que aconteça um erro aqui antes. Mas caso o programa execute normal, ele vai executar sempre esse aqui, usando maior de idade, ou sempre esse aqui, menor de idade. Você pode testar aqui. Eu vou apagar esse fim do programa aqui, para deixar mais simples. Se eu executar com a idade sendo 10, mostra menor de idade. Com a idade sendo 18, mostra maior de idade. Com a idade sendo 30, mostra maior de idade. Qualquer outra idade menor de 18 também vai mostrar menor de idade. Então ele vai executar aqui. Se a idade é maior que 18, vai executar mostra a mensagem você maior de idade. Se não, assim como está traduzido aqui, ele vai executar esse outro bloco aqui. Então você pode ver que ele está tomando uma decisão condicional. Se a idade é maior ou igual a 18, exibe uma mensagem. Já se não, ele vai exibir outra mensagem aqui. Agora eu quero mudar isso aqui para outro exemplo. Vamos criar um exemplo com uma nota. Eu vou adicionar essa nota inicialmente como 7. Vamos criar o if nota maior ou igual a 9. Ele vai exibir a mensagem excelente. E aqui eu vou ensinar vocês sobre o else. O else é basicamente uma continuação do if. Então a gente sempre inicia com if, igual eu já falei. O else é usado para você querer adicionar outras comparações. Então vamos criar ele aqui. É o if nota maior ou igual a 7. Ele vai exibir a mensagem boa nota. Caso a nota seja maior ou igual a 9, ele vai executar aqui.
E caso não seja atendida essa condição, ele vai comparar essa outra condição, se a nota é maior ou igual a 7. Então, se nota maior ou igual a 9, executa aqui. Se não, se nota maior ou igual a 7, executa aqui. Então, eu estou fazendo duas comparações aqui. Vamos supor que a nota é 10. Executando aqui, exibe a mensagem excelente. Mas se eu colocar, por exemplo, a nota 8 aqui, ele já não exibiu excelente porque não foi atendido aqui e foi atendida essa outra condição aqui, de nota maior ou igual a 7 e exibiu a mensagem boa nota dessa vez. E else eu posso colocar quantos else eu quiser no programa. Para mostrar, vou criar um outro else nota maior ou igual a 5, vamos exibir a mensagem na média. Então você pode ver que tem um outro else aqui também. Então tudo começa pelo if, outras comparações a gente usa else, e se eu colocar, por exemplo, a nota 5, ele vai executar e vai exibir na média. E a gente pode combinar tudo isso aqui, para que se nenhuma dessas condições forem atendidas, a gente coloca o else e exibe a mensagem reprovado. Então aqui, caso nenhuma dessas condições forem atendidas, aqui só sobra uma nota menor que 5, se a gente colocar isso, ele vai passar aqui, não executou, aqui não executou, aqui não executou e executou aqui. Aqui a nota precisa ser maior que 9, aqui maior que 7, maior que 5, tudo isso deu falso, e ele exibiu a mensagem final aqui, já que nenhuma dessas condições acima foram atendidas, ele exibiu a mensagem final reprovado. Eu vou apagar esse else aqui só para um exemplo. Bom, como eu falei, a diferença do if e do if junto aqui é que ele só vai executar uma dessas condições. Por exemplo, se eu colocar nota 9 aqui e executar, ele só vai exibir excelente, já que se atendeu essa condição, ele nem vai comparar essas outras aqui. E se eu tirar esses if e deixar tudo if aqui, você pode ver que o programa fica bem diferente aqui já. Se eu executar, pode ver que ele exibiu as 3 mensagens, o que não é o ideal nesse caso. Por que isso ocorre? Porque aqui eu estou fazendo 3 comparações individualmente. Eu estou comparando se a nota é maior ou igual a 9, então ele vai executar aqui. Estou comparando se a nota é maior ou igual a 7, também vai executar aqui. E estou comparando se a nota é maior ou igual a 5, também vai executar aqui. Então aqui eu estou comparando 3 coisas individuais. Enquanto no exemplo anterior, se eu deixar igual estava antes aqui, ele só chega a executar uma dessas condições aqui. As duas têm suas funções, depende do programa que você quer executar. Como no caso, se eu quero exibir uma mensagem aqui, eu vou deixar assim. Vamos colocar o else de volta e executando, o programa está funcionando da maneira esperada. Se nós quisermos também, a gente consegue colocar esse aqui num input, para quando eu digitar uma coisa, ele vai comparar esses valores. Então eu vou colocar a mensagem input, digite sua nota, 2 pontos espaço. Assim ainda não vai funcionar direito, eu já vou mostrar por quê. Se eu executar, eu vou tirar uma nota, por exemplo, 4. Pode ver que deu erro. Isso ocorre porque isso aqui é uma string dentro do input. Então eu só preciso converter para float ou para inteiro. Eu vou converter para float para poder ter números decimais. Então para converter para float, você coloca float, abre e fecha parênteses e coloca o input aqui dentro. Ficaria assim e o input aqui dentro. Agora se eu executar, vai funcionar perfeitamente. Então aqui eu posso digitar qualquer valor. Se eu digitar 8, ele exibe boa nota. E se eu executar de novo, digitar 4, ele exibe reprovado. Então, além do nosso programa estar tomando decisões aqui, ele está ouvindo a entrada do usuário. Eu já consigo digitar dentro do programa também. Agora, para outro exemplo, eu vou criar a variável idade, que vai receber 20, e a variável tem carteira, que vai receber true. Eu vou fazer um programa para comparar se um usuário pode ou não dirigir. Então, vou comparar if idade maior ou igual a 18, e eu vou usar o operador AND para fazer 2 comparações aqui, porque eu quero saber se a idade do usuário é maior ou igual a 18 e se ele tem a carteira. Então, eu vou exibir a mensagem pode dirigir. Você pode ver que aqui eu estou usando o AND. Como a gente já viu um pouco na aula sobre Boolean, o AND faz com que eu cheque se 2 condições são verdadeiras. Então, a idade do usuário é maior ou igual a 18? Sim. 20 é maior ou igual a 18, então está correto aqui. E tem carteira, está igual a true, então os dois são verdadeiros. Ele vai exibir a mensagem aqui. Aqui eu posso colocar um else também, exibindo a mensagem não pode dirigir. Se eu executar, exibiu pode dirigir, porque as 2 condições foram atendidas. Mas se eu mudar alguma dessas condições para, por exemplo, se o usuário não tem carteira, mas ele é maior de idade, ele já vai chegar aqui no else. E se o usuário tem carteira, mas ele tem uma idade menor, de 18, também não pode dirigir, né? Porque não faz sentido. Então o usuário precisa ser maior de idade e ter carteira para exibir essa mensagem pode dirigir. E lembrando que esse aqui não serve só para exibir mensagens, eu posso colocar qualquer código dentro desse bloco if, qualquer código nesse bloco else aqui também, com múltiplas linhas também. Se eu colocar várias mensagens aqui, ele vai também funcionar. Você vai exibir várias vezes aqui, mas ele pode executar qualquer função aqui dentro. Eu vou criar outro exemplo aqui também. Vamos criar a variável tem dinheiro, que vai receber true, e outra variável cartão aceito, que vai receber false. Aqui eu vou comparar if tem dinheiro e usar o or cartão aceito. Eu exibi a mensagem compra aprovada e o else aqui print compra negada. Então aqui com o or diferente
diferente do end, qualquer uma dessas condições serem verdadeiras, ele vai exibir a mensagem compra aprovado. Se eu executar, exibiu compra aprovada, porque aqui é true. Se as duas forem falso, não vai executar aqui e vai exibir compra negada, porque o usuário não conseguiu fazer a compra, né? Se ele tem dinheiro na conta ou o cartão aceito, se eu deixar o cartão aceito aqui, como true, exibe a compra aprovada. Então aqui, diferente do end, que as duas condições precisam ser verdadeiras, aqui uma dessas condições sendo verdadeiras, já funciona. Ele já executa esse bloco. Então, se você quiser praticar, eu proponho um exercício, que faça um programa que peça a idade do usuário, que mostra se ele é criança, que no caso seria até 12 anos, se ele é adolescente, que seria de 13 a 17 anos, se é adulto, de 18 a 59, ou se é idoso, de 60 anos para cima. É um exercício que já te ajuda bem a fixar o if, else e o else. Então, resumidamente, o if, ele testa uma condição, o else permite a gente testar outras condições, e o else trata todos os outros casos restantes. E com isso a gente já consegue criar programas inteligentes que reagem a diferentes situações. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula. Então chegamos ao fim desse mini curso de Python. Se você tiver interesse também no curso completo, acesse o link aqui abaixo, na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E confira outros vídeos aqui no canal também, que tem bastante coisa. Eu espero que você tenha aprendido bem. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.